Eu acho que o que tatuagem representa não é um desejo. Tatuagem representa, na verdade, uma realidade. No mundo real, as pessoas não são que nem essas ideias representativas, né? Frankenstein, pra mim, é uma história sobre enxergar um pouco além, sabe? E ver no outro humanidade. Até quando tu pensa que a criatura pode ser monstruosa. Eu acho que a sociedade cisnormativa, né, cis heteronormativa, podia olhar e ver que muito das coisas que ela mesma consome vem desse lugar. E o que a gente tinha que ter, assim, a gente, sociedade inteira, assim, tinha que ter é um olhar de consideração, assim, de consideração e respeito, assim, sabe? Tipo, ninguém precisa aceitar nada, ninguém é obrigado a conviver com nada, sabe? Ninguém é obrigado a nada, mas você tem que respeitar, sabe? You will respect me. We're all human beings. It's about inclusivity, and I will never, ever ask any of you for respect. I will demand it. You will not tell me that you accept me. You will not tell me that you tolerate me. That is not your power. I take that from you. You will respect me for who I am. Eu não paro de pensar no próximo espetáculo, Paulette. Indecência e luminosidade, pecado. A praxis do improvável junto à epifania da desordem. Aqui no Reino do Espetáculo, todo mundo faz parte dessa alegria. Por isso, a nossa arma é o deboche. O Moulin Rouge do subúrbio, a Broadway dos pobres, o Estúdio 54 da favela. Bem-vindos ao Show de Estrela! Eu acabei me deparando com esse filme, Tatuagem, no momento que eu estava pesquisando um pouco sobre a história do movimento LGBT no Brasil, especialmente sobre o Lampião de Esquina, que foi um jornal LGBT que teve no Nordeste na época da ditadura. E eu comecei a estudar bastante, na verdade, de como era a relação da ditadura militar com as pessoas LGBTs, principalmente com pessoas travestis, né, que teve várias políticas, inclusive, de totalmente genocídio dessas populações, por exemplo, a Operação Tarântula, que era real, de limpeza, assim, de travestis das ruas. E eu comecei a ver se tinha sido algo produzido de mídia ou algo assim sobre esse período. Nesse momento da minha vida, eu estava no primeiro semestre da minha outra faculdade que eu fiz, tendo o início de um primeiro namoro também, que eu estava tendo, então foi importante para mim pensar nessas questões de sexualidade e gênero envolvendo esse filme, de como era. E foi um filme muito importante para mim, assim, porque foi um filme, primeiro, onde que eu vi uma representação diferente também das formas que tinha sexualidade e gênero, assim. Até um pouco da mídia mais tradicional LGBT, que tem aquela coisa meio, que é quase heteronormativa, assim, que são casais gays ou, enfim, de forma muito heteronormativa. Esse filme é diferente um pouco nisso, assim. Esse aqui é Arlindo, vou avisando logo que ele é meu cunhado, entendeu? Porque eu amo a minha irmã, eu conheço a minha mandada, então vocês vão evitando o ataque. Onde você mora? Eu moro no quartel. A obra que eu escolhi foi Frankenstein. É uma obra muito, muito, muito importante para mim. Eu já li 1 milhão de vezes e chegou na minha vida num momento muito, muito, muito importante, porque foi quando eu comecei a questionar o meu gênero. Eu lembro de ser um Luizinho de 15 anos e ler aquela cena do Frankenstein olhando para a família na cabana, com todas aquelas inseguranças do o que vão achar quando descobrirem quem eu sou. Foi uma coisa que me tocou muito, assim. Eu tinha muito medo de mostrar o Louis para o mundo, então foi algo que eu me identifiquei muito na época e que abraçou muitas inseguranças que eu tinha. Trate mal uma pessoa e ela se tornará perversa. Retribua o afeto com desprezo. Deixe a criatura ser tida, por qualquer motivo, como a escória da espécie. Coloque-a à parte como ser social da comunidade e lhe imporá obrigações irresistíveis. Malevolência e egoísmo. É assim que, muitas vezes, na sociedade, os que são qualificados da melhor maneira para se tornarem benfeitores e ornatos são marcados, por algum acidente, pelo desdém e apenados por abandono e solidão do coração, como flagelo e maldição.
Eu acho que a Ballroom, ela entra na minha vida num momento muito específico, assim. Eu acho que num momento bem de expansão, assim, né? Eu acho que a gente estava saindo da pandemia, naquele período bem fechado. E a partir do momento que eu entro na Ballroom e a Ballroom entra na minha vida, eu acho que muitas coisas se transformam, assim, porque eu acabo me cercando, assim, de muitas pessoas que partilham de uma vivência e de uma realidade parecida com a minha. Na minha vida, antes de eu entrar na Ballroom, eu falava que eu só tinha um amigo LGBT. A partir do momento que eu entro, começo a participar e começo a estar ali, toda a minha visão em relação, assim, de como que eu me sentia, né, como uma pessoa gay, de como que eu me sentia como a pessoa LGBT que eu era, assim, e estava inserido nos círculos onde eu estava. E a partir do momento que eu entro ali, e esses círculos onde eu estava, eu já não estou mais, dá um start, assim, na cabeça da gente, assim. Eu me sinto muito mais desenvolto hoje, assim, para lidar com isso. E perceber também que existem outras realidades, outras vivências que são bem mais complexas, que são bem mais difíceis e que são bem mais violentas também. Me fez pensar, assim, a respeito de como que eu me insiro nisso, assim, de como que eu estou nisso, de como que eu não estou. O filme ele trata de dois personagens, né, principalmente, e um é uma pessoa mais do teatro, mais afeminada, etc. E o outro é um cara, é um militar, assim, eles acabam se apaixonando, é uma coisa meio Romeu e Julieta da ditadura militar. Mas o engraçado desse filme é que, apesar desse papel assim mais feminino do teatral e o papel mais masculino do militar, na relação deles isso do tipo é invertido, né? O militar ele acaba se botando numa posição que teoricamente seria mais feminina e a pessoa do teatro uma posição teoricamente mais masculina, assim. Isso me fez refletir as diferentes formas que dá para se amar uma pessoa e as diferentes formas que uma pessoa gosta de ser amada, assim. Então, isso me marcou bastante, assim, pro resto, assim, pensar, nossa, tem várias formas que dá para amar uma pessoa e várias formas de ser amada também, né? Não unicamente, exclusivamente de uma forma só. Nos filmes, assim, na mídia, dá para representar de duas formas. Primeiro, eu acho que dá para representar os desejos das pessoas. E eu acho que muito do que a gente vê, por exemplo, dessas mídias mais Netflix, dessa representatividade mais comercial, digamos assim, é um pouco assim da representação do desejo, não uma representação da realidade, né? A representação de um casal que é gay, mas que é super heteronormativo, que é super economicamente estável, que é super dentro dos padrões de beleza, etc. Mas a representatividade desse filme, eu acho que essa representatividade que é importante, é a representatividade das relações humanas, né? Representatividade de coisas que tu olha na tela e pensa assim, nossa, eu já passei por isso. Ou, nossa, eu posso passar por isso. Porque muitas vezes a representatividade ela pode também causar um sentimento de inadequação, né? Então, por exemplo, se eu olho uma pessoa trans, se eu olho uma travesti numa tela, vivendo uma vida que eu nunca vou ter, eu não me sinto representada. Na verdade, eu ainda me sinto pior, né? Porque eu penso, nossa, queria ser assim, não sou assim. Mas se tu olha na tela uma pessoa passando uma situação parecida que tu está passando, ou uma situação adversa, que tu imagina que uma pessoa que nem aquela não passaria, aquilo é um outro tipo de representatividade, assim. Frankenstein, a gente tende a pensar numa história de terror. E eu nunca vi muito assim. É uma história muito melancólica, é uma história muito triste, porque vai ser sobre esse cientista que vai criar essa criatura a partir de restos, enfim, e ela vai ver a vida e ele vai ficar completamente assustado, ele vai ficar com muito medo e ele vai se afastar, ele vai abandonar essa criatura. Ele não vai conseguir enfrentar o que ele fez. Mas a criatura, ela tá viva.
E ela tem sentimentos, e ela tem desejos, e a partir da metade do livro tu vai ver o ponto de vista da criatura. E eu acho que é uma virada muito interessante, porque a gente passa metade do livro com medo. E a outra metade a gente não consegue não enxergar a crueldade da situação inteira. E não só isso, mas sentir empatia por aquela criatura. Quando o Frankenstein ele vai lá e ele pede, o Frankenstein não, a criatura pede para o Frankenstein criar um semelhante, é muito nessa via de encontrar alguém que entenda e que te enxergue. E isso foi muito, muito, muito importante para alguém que estava com tantos receios de o que todo mundo vai pensar. Como que eu vou ser tratado a partir disso? Como que o mundo vai me ver quando eu me mostrar para o mundo? Então, foi algo muito importante. Eu já li Frankenstein, acho que umas 4 ou 5 vezes. Eu tenho, tipo, umas 3 edições e todas elas estão inteiras rabiscadas. Eu me comprometi, todos os anos eu leio de novo. Porque todos os anos é algo diferente. Se um dia eu tive medo e aquele livro refletiu o meu medo, hoje em dia eu entrei para psico e muito do que eu entrei para psico é porque eu quero ser a pessoa que enxerga também. Eu quero poder estar lá para as pessoas e eu quero poder ajudar de certa forma. Para quando tu tiver com medo de se mostrar para o mundo e tiver com medo de ser tu ter alguém ali que tem um espaço completamente seguro para tu dizer e para tu se mostrar e para tu ser aquilo que tu quer e aquilo que tu pode ser. Tem um pouco de dificuldade para falar a respeito de representatividade, né? Porque quando que a representatividade cabe? Quando que essa representatividade ela é uma representatividade real? No sentido assim geral, no sentido mais base, assim, né, na coisa mais reta, né, na coisa mais lisa, a representatividade ela é importante para a gente ter uma noção do que tipo de pessoas que vivem no nosso mundo, né, de que tipo de pessoas que estão na nossa sociedade. Do que o caldo cultural é feito, né, porque é feito por muitas pessoas. E essas muitas pessoas, elas são muito diferentes e elas vivem realidades muito diferentes. E elas não estão na mesma norma que eu, ou que tu, ou que sabe? Tem muita gente que está na margem. E, por exemplo, a cultura ballroom é um lugar para a pessoa que está na margem, né? Foi um lugar feito por mulheres trans pretas, para essas pessoas, né? Para as pessoas que são T, para as pessoas que são pretas. E eu acho que quando a gente para pensar assim, na relação da ballroom, né? Que a gente tem como evidência a travesti, como a gente tem em evidência a mulher trans, a gente tem em evidência, né? As transmasculinidades e também as bicha preta. É um lugar de onde a gente se sente mais à vontade, assim, com a nossa... acho que não só com a nossa realidade, mas com o nosso corpo e com a nossa expressão, né? Por isso que quando eu digo pra ti, né, é um lugar de bastante vibração, porque quando coloca, né, essas pessoas que estão sempre num lugar muito ruim, assim, na sociedade como um todo, para estarem num lugar, pelo menos por, sei lá, umas 2, 3 horas, num lugar onde todo mundo tá na mesma realidade. Não na mesma realidade, mas todo mundo partilha, assim, de uma vivência mais ou menos parecida, né? Acho que todo mundo se sente, assim, confortável. Estamos aqui, nós somos Show de Estrelas. O nosso show vai estrear. Nós nos lembramos e nós somos perigosas. Sobre orgulho, eu acho que a compreensão ela causa um sentimento de respeito que ele é mais genuíno, né? Porque aquele respeito por algo que tu não entende muito, ele é meio cínico, quase, né? Tipo, é um respeito desinteressado, mas um respeito mais interessado, um respeito mais compreensivo de compreender como aquilo se torna, ele é mais humano. O Brasil, ele continua sendo o país que mais mata transexuais no mundo. E aí, o que a gente está fazendo sobre isso? Assim, isso não deveria ser uma pauta importante nesse mês? Enfim, tem um pouco desse medo, desse esvaziamento, assim. Mas eu acho que a minha mensagem é essa, assim, de a gente questionar. Hoje, assim, tem, né, por exemplo, a liberdade do homem gay, a liberdade da mulher lésbica, é relativa, né, principalmente relativa, né, de acordo com o seu consumo, de acordo com a sua casta. Mas quando a gente para pensar na relação da pessoa trans, da pessoa dissidente de gênero, ela é mais difícil, né. Então, acho que
esse mês ele poderia ser traduzido e a gente poderia pensar nele no sentido mais... Vamos levar todo mundo, assim, né, que tá ali na sigla, né, do pessoal das minorias sexuais, né. Eu acho que a gente podia utilizar esse mês, né, que é um mês de evidência, para poder dizer para as pessoas, para elas poderem olhar assim, olhem para os corpos, olhem para essas pessoas e vejam que essas pessoas existem. Essas pessoas existem, essas pessoas comem, essas pessoas choram, essas pessoas têm mãe, têm pai, essas pessoas, elas querem viver como tu vive, assim, que é as mesmas coisas do que tu. Eu acho que muitas vezes a gente tende a pensar a transgeneridade num lugar muito de sofrimento, de não se encaixar, de não ser aquilo que tu quer. E pra mim foi um espaço de liberdade. Foi um espaço de o que eu quero ser e o que eu quero me transformar. E agora, sendo eu e ocupando um espaço que eu sempre sonhei em ocupar, agora eu fico lendo e eu fico pensando o que eu posso fazer por quem estava no meu lugar naquela época. De alguma forma, a gente pode lutar por afeto. E a gente pode conseguir esse afeto. Hoje em dia eu me sinto muito amada por muita gente que me aceita e me vê e me enxerga de uma forma que eu nunca poderia ter sentido se eu não tivesse sido Lui. Num dia de luta como hoje, como todo esse mês eu acho que a coisa mais importante é começar a pensar o espaço que a gente ocupa. E como a gente pode acolher pessoas como a gente e pessoas diferentes da gente. A gente pode se olhar com afeto. De alguma forma a gente vai encontrar um lugar nesse mundo, sabe?